que se contentar com o bom, se você pode construir um futuro genial? Um amanhã em que você dirige o carro dos sonhos, explora o mundo, celebra cada conquista e tem a vida que você sempre sonhou. A diferença entre um bom futuro e um futuro genial está nas decisões que você toma hoje. Invista hoje. Resgate o seu futuro. Olá, estamos de volta à Conversa com a Zé Márcio. Tenho comigo hoje aqui um economista importante, aí, um grande conhecedor das questões fiscais aqui no Brasil, Fábio Jambiagi, que é pesquisador do INPE, da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, Fábio? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite novamente. Prazer enorme ter você aqui conosco. Tudo bem, Zé? O prazer é meu, uma grande satisfação estar com você, com essa audiência que acompanha o podcast de vocês. Fábio, estamos no meio de uma crise complicada, no meio de uma crise fiscal aí que a gente não sabe para onde é que vai. Como é que você está vendo esse processo? Quer dizer, tem diferentes questões acontecendo. Como é que você está vendo o desenrolar desse processo aí nesse momento? Eu estou vendo, Zé, com muita preocupação pela evolução do processo, tá? Na verdade, se a gente for se ater especificamente ao valor em jogo, estamos falando de algo de menos de 0,2% do PIB, tá? Para as dimensões de um país que está com déficit público da ordem de 8% do PIB, então estamos falando de algo pequeno, né, comparativamente. Mas se você olhar o filme, ou seja, não a fotografia do 02, é sim o filme, estamos vendo um esgarçamento das relações entre o legislativo, entre o executivo e o legislativo, que é bastante preocupante como tendência para ver para onde isso aponta. Na verdade, se você me permite uma pequena digressão, indo do geral para o particular, nós temos no Brasil algo que certamente muitos identificaram, o pessoal da ciência política, talvez um pouco mais do que nós economistas, que uma certa desfuncionalidade do sistema. Ou seja, nós temos regimes que são parlamentaristas e regimes que são presidencialistas. E na maioria dos países você tem oposição e governo, né? Você sabe que eu sou muito ligado à Argentina por questões familiares, afetivas. Lá, tradicionalmente, você teve peronismo no governo, na oposição. Quando está no governo, tem determinadas atitudes. Quando está na oposição, bate, etc. E aqui no Brasil, nós temos esse sistema confuso, não é? Que se tornou, de certa forma, um pouco mais confuso ainda com a morte, na prática, do PSDB como alternativa política, em que a gente tem um governo, mas um monte de partidos orbitando em torno dele que, na verdade, estão com um pé em cada canoa. E essa capacidade do executivo de liderar o processo, independentemente de vícios e equívocos que o governo atual praticou, acho que por falta de um diagnóstico adequado, de uma estratégia de onde quer levar o país, etc., etc., mas o fato é que governar o Brasil se tornou efetivamente mais complicado ao longo dos últimos 10 anos, com esse empoderamento crescente do legislativo, em particular com a figura das emendas parlamentares, não só pelo valor que elas adquiriram, como também pelo fato da maior parte delas ter virado impositiva. Então, enquanto que antes, na época do Fernando Henrique, na época do Lula 1 e 2, mesmo na época do Temer, você tinha uma certa capacidade de comando, certa não, bastante grande, do executivo sobre a agenda, sobre as votações, a partir do instrumento de pressão política, da execução ou não das chamadas emendas parlamentares. Hoje nós temos essa situação, volto a dizer, independentemente de erros que efetivamente o governo, o presidente Lula, praticaram, é difícil comandar essa agenda. Talvez o exemplo simbólico maior desse processo tenha sido a recusa de uma das lideranças parlamentares da União Brasil, que foi convidada para ser ministro e recusou por falta de interesse, o que alguns governos atrás era simplesmente inimaginável. Então, nós temos uma situação em que quem está
no legislativo, mas teoricamente apoiando o governo, tem todos os bônus de ser governo, sem o ônus que implica apoiar determinadas agendas para que o governo possa conduzir o país a bom porto. Então, temos esse pano de fundo que é preocupante. E neste particular, especificamente do imbróglio do IOF, aí sim temos uma responsabilidade maior no início do processo do governo federal, porque ele fez uma série de atrapalhadas que acho que o próprio governo no íntimo reconhece em relação à condução, pelo menos no começo do IOF. Erros, né? Tratar com fins arrecadatórios um imposto que é claramente de natureza regulatória. Segundo lugar, não ter preparado o terreno junto ao legislativo para tratar do assunto. Vamos fazer um contraste, eu não sou especialista em setor elétrico, tá? Mas, independentemente dos méritos das medidas que estão sendo encaminhadas para o setor elétrico, o fato é que elas foram conduzidas, a Casa Civil chamou para uma reunião prévia com as lideranças, então isso foi encaminhado já com o terreno politicamente pavimentado. Nada disso houve neste caso. Não houve, você está no mercado, sabe muito melhor do que eu, uma preparação prévia do mercado que foi completamente surpreso diante disso. E o mais espantoso é que, aparentemente, o governo não previu as consequências disso, como se algo que, na prática, implicaria uma espécie de fechamento parcial da conta de capital não tivesse efeito sobre o dólar, etc, etc. Então, digamos, no começo, o governo errou claramente. Agora, a partir do momento em que o governo erra, e aí sim, ainda que a posterior, senta à mesa, tá? Para tentar negociar uma alternativa, nós temos visto uma série de atos e fatos bastante preocupantes. Em particular, eu destaco o contraste entre o ambiente daquela entrevista que o ministro Fernando Haddad deu praticamente meia-noite no domingo e o que aconteceu durante a semana, né? Acho que muitos daqueles que estão nos assistindo viram o ministro Haddad lá pelas 11h30, meia-noite de domingo, quando ele sai da reunião com os líderes e, em particular, com a presença ao lado dele, visualmente, isso tem uma importância política grande, do presidente da Câmara e do presidente do Senado, o deputado Hugo Mota e o senador Davi Alcolumbre, e eles, inclusive, fazendo com a linguagem corporal, não é, gestos de concordar, etc., parecia que tinha sido alcançado aí um consenso. E aquilo que foi dito no domingo à noite já foi desdito na segunda-feira de manhã. E a única forma de compreender isso, me parece, é que talvez as lideranças não tenham avaliado a repercussão disso junto às bancadas, né? Inclusive, uma das lideranças teria dito que tinha ainda que consultar as bancadas, etc. Ou seja, e isso indica algo que é ainda mais preocupante do que a falta de coordenação entre o executivo e o legislativo, que é o fato de que a própria liderança parlamentar no parlamento, no fundo, não lidera grande coisa, né? Ou seja, se o conjunto de deputados, de uma forma pulverizada, tá de olho especificamente nas emendas, então pouco adianta aquilo que os líderes vierem a concordar. Então, hoje, quem paga o pato, não é, para utilizar uma linguagem popular, politicamente disso, é o governo atual, é o presidente Lula, mas esta falta de sintonia, esta total fragmentação, esta falta de relação entre os interesses parroquiais e os rumos gerais do país, no fundo, é algo que, se mantido, inviabiliza qualquer tipo de governo, mesmo que haja uma alternância de poder. Então, assim, são sinais preocupantes pela direção para a qual está indo o país, não é? E o mais preocupante de todos, para quem vivenciou, você acha, você inclusive conheceu pessoalmente o presidente Lula, eu não,
Mas o presidente Lula, no governos 1 e 2, para além das questões econômicas, não é que em economia, em matéria econômica, o governo atual tem muito pouco a ver com o governo de 2003, tá? A capacidade de liderança, de envolvimento e de atração de apoios do presidente Lula lá para 2003, 2004, 2005, era aparentemente incomparavelmente maior do que atual, o que é certamente preocupante em termos de governabilidade. Fábio, você realmente fez uma análise super interessante. Eu vou começar a tentar fazer algum tipo de comentário sobre isso. A primeira coisa que eu acho que é muito importante, tá certo? E concordo inteiramente com você, é que você tem erros conjunturais e erros estruturais na relação entre executivo e legislativo hoje na sociedade brasileira. Os erros conjunturais estão ligados a essa questão que você acabou de chamar a atenção, o fato de que o ministro da Fazenda não negociou as propostas que apresentou agora para melhorar a questão do déficit fiscal, diminuir, atingir a meta de ajuste fiscal e etc. Certo? Como não negociou com o Congresso reagiu muito negativamente. Aliás, já tinha acontecido uma vez lá no início de 2024, tá certo? Com a questão imposto dos impostos sobre os salários, né? Quer dizer, então acho que esse é um ponto importante, já tinha acontecido lá, certo? E a medida provisória acabou tendo que ser devolvida e não foi aprovada com o PS e essa questão do salário. Então acho que esse é um primeiro ponto importante, que eu acho que é super importante, é uma questão de curto prazo. Agora tem uma questão estrutural, tá certo? A verdade é o seguinte, quer dizer, realmente mudou a estrutura de poder entre legislativo e executivo aí nos últimos anos. Agora, vamos deixar muito claro, quer dizer, uma vez mudada a estrutura de poder, quer dizer, principalmente com a questão da obrigatoriedade das emendas, certo? O que acontece é que o executivo passou a ter menos poder do que tinha antes e o legislativo passou a ter mais poder do que tinha antes. O executivo tem que se adaptar a essa nova institucionalidade. O presidente Temer se adaptou a essa nova institucionalidade. O presidente Bolsonaro, bem ou mal, se adaptou a essa nova institucionalidade. A minha avaliação é que o PT, o Partido Trabalhista, quer dizer, o Partido dos Trabalhadores, não tem essa percepção, tá certo? Quer dizer, é um partido que se considera hegemônico. Então, ele quer governar independentemente do legislativo, certo? Então, os postos que são distribuídos são muito pouco importantes. Os ministérios que são distribuídos para os partidos que são apoiados e que apoiam o governo, tá certo? São ministérios marginais. E isso não é considerado uma coisa que não vale a pena por muitos partidos. Então, acho que esse é um ponto super importante, quer dizer, eu acho que essa é uma questão que precisa de ser tratada aí, ao longo do tempo no Brasil, tá certo? Eu concordo inteiramente que neste momento a gente está com uma situação bastante complicada e o futuro é bastante difícil. Agora, dado isso, quer dizer, como é que você analisa aí essas propostas, quer dizer, qual é a sua avaliação? Eu não sei se você concorda com o que eu estou falando, quer dizer, eu estou tentando dialogar aí com essa questão. Mas, basicamente, quer dizer, essa questão do IOF, como é que você avalia esse projeto e esse novo projeto de aumento de impostos sobre o mercado, sobre o setor financeiro? Olha, por acaso, hoje eu publiquei, eu tenho uma janela a cada 15 dias, não é, no Globo e no Estadão, e o meu artigo de hoje trata exatamente disso. Eu faço uma sugestão que eu sei que o governo não vai acolher de bom grado, mas eu acho que poderia ser uma pista a seguir. Vamos recapitular a origem do atual problema. A origem do atual problema se localiza no final do ano passado, que acho que era o ponto ao qual você estava se referindo na sua questão 2 minutos atrás,
quando o governo estava discutindo abertamente, junto ao mercado, junto aos meios políticos, etc., algumas medidas de aperto fiscal para 2025, estou me referindo ao contexto de final de 2024, isso vinha sendo encaminhado, a situação era relativamente normal, morna, confortável, e eu me lembro perfeitamente, e você deve se lembrar também, não é? Porque para quem está no mercado, isso foi realmente uma coisa muito impactante. Hoje, enfim, no mundo de hoje, todo mundo fica consultando aqui esse aparelhinho, não é? O celular o tempo todo. E eu saí para almoçar, não é? Todo mundo sai em torno de 1 hora, e era um dia xoxo, o mercado tranquilo, etc. E quando olhei o celular no meio do almoço, 1h30, por aí, vi que o dólar tinha disparado, mas não era 2 centavos, tinha disparado muito. Que diabos aconteceu? A pergunta toda, eu botei rápido lá pro trabalho, comecei a me informar, acompanhar o noticiário, e o que acabou acontecendo, o que aconteceu foi que vazou a informação de que na fala que ocorreria de noite, né, já prevista não me lembro se do presidente ou do ministro Fernando Haddad, seria introduzida nesse contexto da discussão para 2025 a possibilidade, que então estava virando certeza, de que seria adotado o famoso limite de isenção de R$5.000, ou seja, elevando muito o ponto a partir do qual se pagam impostos, sendo que na época não se falava ainda em compensação. Então, foi um paradoxo, porque enquanto que até então estava se discutindo publicamente medidas possíveis de corte de gastos para ajustar o déficit, de repente se falava com uma espécie de compensação social. Eu diria que é uma compensação política mais junto ao PT, porque a gente sabe que o PT tem enorme resistência a essa agenda, então era uma forma de agradar a base. E aí, o que era uma possibilidade de ajuste virou um desajuste, não é? Porque quando você eleva o sarrafo do limite de isenção, a perda é muito grande, não é? Depois vieram outros esclarecimentos, a compensação, etc., mas o mal já estava feito, o dólar subiu muito, continuou subindo nas semanas seguintes, né? Eu me lembro que, por acaso, naqueles dias, um pouco depois, eu fui de férias na Argentina, e aí peguei tudo ao contrário, né? Porque o dólar aqui caríssimo, e lá na Argentina o peso apreciadíssimo. Né? Então, essa viagem de férias, pensando em reais, me saiu caríssima, né? Então, na origem, voltando ainda lá para trás, houve esse problema. Então, o que eu acho que se poderia fazer nas atuais circunstâncias? Nós temos dois problemas. Temos 2025 e 2026. 2025, eu acho que talvez com alguma, como a gente fala, não é? Gambiarra, cobrar mais dividendos de estatais, eventualmente arrocha um pouco mais a discricionárias aqui e acolá, ao invés de cumprir o centro da meta, você fica na banda, etc., dá para esticar o banco, até que as discricionárias ainda têm gordura, começaram a cair, mas de um nível muito elevado em 2023 em termos reais. Tá? Agora, para fechar as contas do ano que vem, eu acho que está na hora do governo abandonar um lado desse projeto associado ao imposto de renda, que hoje está nas mãos do Arthur Lira, não é? Que está com a relatoria do projeto, e um projeto que, por um lado, visa jogar o limite de isenção do imposto de renda, que hoje está em torno de R$2.400, R$2.500, para R$5.000, mais aquele ajuste para a turma que ganha até R$7.000, não é? E, por outro lado, no projeto original, ter a ideia do está sendo chamado imposto de renda mínimo. Tá? O que eu faria? Eu deixaria de lado esse aspecto da perda de receita, manteria o limite de isenção, ou se não, por alguma razão política, jogaria um pouco para cima, R$3.000, que aí não teria uma grande perda. Se pode fazer alguma conta política, quer dizer, em novembro, a gente, como isso vai ter que ser aprovado até dezembro, pelo princípio da anualidade, até dezembro, que pela regra do salário mínimo, você sabe, o salário mínimo
ainda no final de novembro, porque está associada à inflação em 12 meses, fechada em novembro, desculpa, você sabe até o começo de dezembro, quando é divulgado o INPC, né? Então, eventualmente, se pode fixar um limite de isenção, se houver acordo político, em 2 salários mínimos, né? O salário mínimo hoje é 1.518, vamos supor que a inflação seja 5%, se adiciona o teto de 2,5%, então você aplicaria, grosso modo, um reajuste em torno de 7,5% sobre 1.518, vê qual é o valor que dá, multiplica por 2, bota o limite de isenção não em R$5.000, e sim em alguma coisa em torno de 3.200 e pouco, etc., e vida que segue. Então, se poderia ter esse lado da adoção do imposto de renda mínimo, que boa parte dos economistas entendemos que é uma medida justa, né? Porque não faz sentido quem é assalariado, mesmo com uma renda elevada, pague 27,5% de imposto de renda, não é? na alíquota superior, e gente que tem renda não salarial, mas muito maior do que as altas rendas salariais, beneficiando-se dessas, quer dizer, ninguém está falando em evasão fiscal, são aqueles mecanismos que a própria lei permite, mas que se fechem essas torneiras e essas pessoas, na prática, paguem o tal de imposto de renda mínimo de 10%. Então, você, ao invés de ter o projeto original, que envolve uma perda por um lado e uma compensação por outro, não teria perda, ou teria uma perda muito menor do que a atual, e teria o ganho associado a esse imposto de renda mínimo, com a perspectiva de que ele, então, seja permanente a partir de então. Isso certamente vai implicar um ônus político para o governo, porque ninguém é ingênuo, obviamente o governo está fazendo isso para reforçar o apoio político a ele nessa faixa da classe média que ganha essa parcela de renda que ficaria isenta, não é? Aí na altura da faixa de 2 a 4 salários mínimos, onde o governo está perdendo apoio nos últimos tempos, tá? Mas o governo não se encontra em condições políticas de dar as cartas, não é? Então, embora isso seja uma perda de graus de liberdade em relação ao que o governo cogitava, por outro lado, manter aquilo que o governo estava assinando faz com que o impasse que a gente está vivendo essas semanas se mantenha e, eventualmente, seja agravado pela dimensão fiscal das contas para o ano que vem. Principalmente, levando em conta que, se você considera aquilo que está no projeto da LDO, nós teríamos que ter um aperto fiscal no ano que vem. E é desejável que assim seja, porque não dá para ficar com um spread primário indefinidamente. Mas o que eu quero dizer é que, se fechar as contas este ano é um desafio, para o ano que vem é um desafio muito maior. Que, nesse contexto, se eleve o limite de isenção para R$5.000, se justifica, se explica do ponto de vista político, mas do ponto de vista econômico fiscal é absolutamente incompreensível. Mas na verdade, Fábio, o grande problema é que cumprir a meta fiscal não é suficiente, tá certo? Quer dizer, o que está acontecendo com a relação dívida-PIB é um aumento de 3 pontos de porcentagem por ano na relação dívida-PIB, apesar da economia estar crescendo relativamente bem, algo em torno de 3% ao ano. Ou seja, quer dizer, você tem aí um déficit fiscal extremamente elevado, em parte porque a taxa de juros é muito alta, em parte porque você tem déficits primários importantes, tá certo? E, quer dizer, a impressão que se tem é que o governo efetivamente, quer dizer, parece pouco preocupado. Esse é que eu acho que é o ponto importante, tá certo? Então, isso torna a situação, a reação dos investidores extremamente preocupante e, quer dizer, bastante complicada. Eu acho que é preocupante em 2025, mas eu concordo com você. É muito mais preocupante em 2026. Acho que a situação é ainda mais complicada e, quer dizer, a pergunta é, se não for aprovado esses programas que foram apresentados ao Congresso aí nos últimos 15 dias, quer dizer, como é que você acha que vai reagir
a, a economia aí nesse processo? Bom, eu acho que a situação requer que o presidente entre em campo, não é? Porque nós já vimos que colocar o ministro Haddad no comando das negociações, ele se revelou ao longo desses 2 anos e meio um excelente negociador, respeitado por todos, que estamos todos conscientes de que é uma pessoa de bem, consciente das responsabilidades como ministro, mas, evidentemente, digamos, como se diz popularmente, o buraco é mais embaixo, ou no caso, a questão política é mais em cima. Eu acho que é necessário que o presidente, que tem se mantido assim, um pouco alheio a essas negociações dos detalhes, entre em campo, como ele fez em ocasiões, de alguma forma, análogas no passado, para se entender. E aí deixando claro que a liderança do Congresso tem que ter efetivamente empoderamento dos seus liderados para que o que for definido numa reunião, sei lá, com 8, 10 participantes, efetivamente seja votado no Congresso, não é? Porque senão, quer dizer, se o presidente for visto prematuramente como um pato manco, que não tem possibilidade de, não só com chances pequenas de se reeleger, mas também com escassas possibilidades de aprovar algo ainda no atual mandato, provavelmente, nesse caso, o presidente vai perder as eleições, mas nós teremos uma situação extremamente séria que irá piorando em termos fiscais nos próximos 18 meses, né? E acho que isso é algo que ninguém deseja. Ou seja, mesmo sendo conscientes de que nada muito estrutural vai ser aprovado no próximo ano e meio, acho que todo mundo tem que ter a responsabilidade de levar o barco a bom porto até janeiro de 2027, e aí quem vencer as eleições terá que tomar medidas correspondentes. Agora, Fábio, eu não quero deixar sua presença aqui na nossa conversa. Você acompanha de perto a economia argentina, quer dizer, eu acho que seria muito ruim se a gente não falasse um pouquinho sobre o que está acontecendo na Argentina. Como é que você vê, quer dizer, você tem acompanhado, eu sei que você tem acompanhado de perto o desenrolar do processo, como é que você está, quais são suas expectativas em relação à economia argentina nos próximos meses, anos, talvez? Olha, há uma frase que, não sei se você conhece, tinha sido pronunciada pelo ex-presidente Carlos Menem em 1991, nos primeiros passos da conversibilidade, quando os efeitos benéficos disso apenas estavam começando a se sentir e a economia, a sociedade estava muito machucada pelo processo que tinha ocorrido de uma hiperinflação horrorosa. E o Menem, que era um animal político com grande capacidade de leitura, não é? Das intenções populares, etc., disse uma frase que ficou famosa, que era: estamos mal, pero vamos bem. Ou seja, quando você olhava para a fotografia, era um quadro muito crítico, que o presidente da época reconhecia que era um grande sacrifício para a população, mas ele apontava para um futuro melhor, e de fato a Argentina viveu 8, 10 anos gloriosos naquele período, com paridade 1 para 1, etc. Tá? Então, parodiando ele, eu diria, de certa forma, que hoje a Argentina está bem. Eu não diria que vai mal, mas há dúvidas sobre isso. O que eu quero dizer? O governo, em termos macro, ele está num momento realmente glorioso. Tá? Por quê? Porque se você computar tanto o carry-over do que houve no ano passado, como o que está acontecendo este ano, você olha para a Argentina tem o equivalente ao nosso IBCBR, que é o índice de PIB mensal, não é? Apurado pelo Banco Central, que é o que eles chamam de EMAI, Estimador Mensual de Atividade Econômica, também desazonalizado, etc., que é uma prévia do PIB.
apurado, só que lá não é o Banco Central que apura, sim o INDEC, que é o IBGE argentino. Quando você olha para o dessazonalizado, você vê um V assim claramente desenhado. A economia já vinha mal em 2023 e ela faz um mergulho recessivo intenso entre dezembro de 2023 e abril de 2024 e a partir daí, num processo também de baixa da inflação, começa um processo intenso de recuperação que se mantém este ano. Então, seja pelo carry-over, que foi muito elevado do ano passado, da comparação de dezembro com a média do ano passado, seja pelo que continua em curso este ano, a Argentina vai ter um crescimento este ano em torno de 5%. Pode ser um pouquinho menor, pode ser eventualmente 5,5%, que aí o governo vai arredondar para 6%, etc, etc. Então, nível de atividade, ok, tá? Inflação, acabou de ser divulgado ontem, o índice espetacular, não é? Se você computar o que aconteceu no último ano e meio, 1,5% para os parâmetros brasileiros, uma inflação elevada, não é? No mês, mas para os parâmetros argentinos, uma inflação baixíssima, que realmente dá confiança de que os próximos meses possam continuar a ser de inflação baixa, etc. Onde é que está o potencial calcanhar de Aquiles, tá? No câmbio e nos efeitos disso sobre variáveis críticas do balanço de pagamentos, tá? Então, aí vamos estabelecer um cronograma, uma sequência. No primeiro semestre do ano passado, em termos de balanço de pagamento, a Argentina estava numa situação espetacular, porque tinha dado aquela desvalorização nominal inicial de dezembro de 2023, que passou a taxa de câmbio oficial 350 para 800 da noite para o dia, então a taxa de câmbio real estava lá em cima, as exportações estavam se recuperando, que vinham da seca horrorosa de 2023, então só pela normalização dos embarques de soja, etc., as exportações estavam bombando, e como a economia naquela ocasião estava em recessão, no primeiro e no segundo trimestre do ano passado, então as importações estavam lá embaixo. O que acabou acontecendo ao longo do tempo? O câmbio foi se apreciando, porque a desvalorização nominal ficava muito aquém da inflação. Depois daquela recuperação, as exportações, enfim, ficaram num nível normal. E com a recuperação da economia mais a apreciação real, as importações, a partir de meados do ano passado, começaram a subir. Resultado, quando você olha janeiro, abril deste ano, comparativamente a janeiro, abril do ano passado, eu vou citar o dado de memória, pode ser que eu erre por 1 ou 2%, mas o acumulado das exportações te dá um crescimento em dólar tipo 5 ou 6%, e o acumulado das importações te dá 36, 37, 38%. Tá? Então, no passado, sem falar do turismo, não é? A gente mora no Rio, nós ficamos careca de ver argentinos povoando o Barra Shopping, tudo quanto é shopping aqui do Rio. Acredito que algo similar aconteceu em Florianópolis, um pouco menor medida em São Paulo, que tem menos turismo por não ser cidade balneária, etc, etc. Mas algo do gênero também se viu em Punta del Este, Santiago de Chile, etc. Os argentinos indo fazer turismo e compras no exterior, tá? Para você ter ideia, Zé, estão fazendo churrasco na Argentina com carne brasileira. A nossa carne melhorou muito, mas fazer substituição... Dá para comparar, né? de importação, ao contrário, né? Você deixa de exportar e passa a importar carne brasileira na Argentina, é estranho, sinal de que alguma coisa em termos de preço relativo está errado. Então, aí tem duas questões. Qual é a resposta do governo? Aquela famosa frase, this time is different, não é? Esta vez é diferente. Por que seria? Por duas razões, teoricamente, não é? Primeira, agora a situação fiscal é completamente diferente, ok? Não há a menor dúvida sobre isso. Agora, até que ponto ter um quadro fiscal bom evita problema de balanço de pagamentos? Enfim, é uma velha controvérsia entre os economistas, se é condição
não são necessárias, mas também suficientes para não ter problema de balanço de pagamento. A segunda questão o segundo argumento do governo é que, ao contrário do passado, este ano, esta vez a Argentina vai ter um boom de exportações por conta de empreendimentos associados a commodities, de coisas que antigamente não existiam ou que existiam, mas agora vão passar a exportar muito mais, tá? Então, tem o famoso recurso de vaca muerta, que todo mundo no mercado aqui no Brasil já ouviu falar, e outros. Eu estive nas férias agora em janeiro, em Salta. Salta é uma província argentina, fica no noroeste, perto da fronteira com Chile, com Bolívia. Salta está bombando de empreendimentos minerais, lítio e outros, tá? Só que a dúvida é até que ponto isso é suficiente e como você preenche o buraco enquanto esses projetos ainda não amadurecem, tá? Com o agravante de que você vai ter que fazer uma coisa que se afigura como um desafio enorme, que é fazer o contrário do que fez o Macri. Vamos recapitular e voltar ao fim até 2018. Tá? O governo Macri, quer dizer, fora o passado, prévio, tinha se endividado muito junto ao exterior, e aí veio aquela crise da Turquia em 2018, que fez cócegas aqui no Brasil, porque a gente tinha quase, na época, 400 bilhões de reservas, a gente praticamente não sentiu, mas na Argentina teve um efeito dramático que teve um sudden stop de financiamento externo, e aí não só não entrou dinheiro, como esses capitais que tinham corrido fugiram rapidamente, e para o país não quebrar e o dólar ir para a lua, o que o Macri foi obrigado pela circunstância a fazer, um acordo praticamente em 15 dias, não é? Da noite para o dia, com o FMI, diante do qual se endividou em 45 bi de dólares. E esses recursos foram basicamente para substituição de credores, né? Parte substancial. Então, saíram credores externos, né? E entrou um credor público mundial, que é o FMI. Só que a questão é a seguinte, a gente aprende na macroeconomia, muito político repete, né? Que em economia as dívidas não são pagas, as dívidas são roladas, tá? Isso, em geral, vale para a dívida externa, nem sempre, mas muitas vezes, e vale para a dívida pública, né? Em geral, a dívida pública, digamos, não é paga. O país não passa a ter dívida pública de 50%, a dívida pública não depois de zero, pagando a dívida. Se o país é bom devedor, se o governo é bom devedor, você vai emitindo papéis à medida em que vencem, etc. Tá? Agora, isso não se aplica ao FMI. Você não pode dever ao FMI indefinidamente. Então, o FMI, na verdade, inclusive, se arriscou, na minha avaliação, recentemente, com esse novo pacote, pelo qual não só não está recebendo a dívida da Argentina, como essa dívida passou de pouco mais de 40 bi para a faixa de 55, 60 bilhões. Tá? Então, em termos líquidos, se você computar a diferença entre o que se recebe de amortizações e o que o FMI pagou, este ano, o fluxo líquido positivo para a Argentina da relação com o FMI vai ser da ordem de 15 bi. Não é? No ano que vem vai ficar no 0 a 0, ou seja, o que o FMI vai receber de amortizações vai ser mais ou menos igual ao que o FMI vai dar de novos empréstimos por conta daquilo que já foi negociado, e a partir de 2027 entra no negativo, e um negativo crescente, né? Ou seja, praticamente não vai receber nada e vai ter que começar a fazer amortizações que irão aumentando com o passar do tempo. Tá? Então, de duas uma, ou você, ou a Argentina, passa a captar volumes de empréstimos internacionais muito expressivos para poder pagar essa dívida com o FMI, com endividamento junto a setores privados, ou a Argentina vai ter que ter superávit na conta de capitais. O que, quando você olha a tendência recente, é exatamente o contrário do que está ocorrendo, que ele vai passar numa situação de superávit em conta corrente, em conta de corrente, de superávit em conta corrente para uma situação de déficit. Déficit
contornável, moderado, mas que tende, no curto prazo, a se ampliar, né? Então, assim, qual é a minha análise da situação? Conjuntural, o governo está numa situação dourada, não é? Realmente é difícil pensar numa combinação zodiacal mais interessante para o governo nesse contexto. É razoável que ele vença as eleições parlamentares de outubro, lembrando que eles renovam metade da Câmara de Deputados, tá? Mas aqui entra uma qualificação que é importante esclarecer para quem está nos assistindo. Na Argentina vigora um sistema de eleições cada 2 anos que tem alguma similaridade com o dos Estados Unidos. Você renova metade da Câmara. E como nas eleições de 2021, que são os deputados que estão acabando o mandato agora em 2025, o partido do Milei elegeu apenas 2 deputados, que foram o próprio Milei e a Vicky Villarruel, que atualmente é a vice-presidente do país. Então, o partido do Milei certamente vai ampliar muito o número de deputados, tá? Só que tem que ver quem é que vai perder. Porque se o grande perdedor nas eleições de 2021 parlamentares, o peronismo tinha feito uma eleição ruim, tá? Então, é difícil imaginar que o peronismo vai ter uma erosão muito grande do número de deputados, porque ele já tinha feito uma eleição ruim 4 anos atrás. Ao passo que quem fez uma eleição muito boa foi o que era a oposição principal na época, o partido do Macri, etc. Que agora é o grande prejudicado. Na Argentina nós temos a figura do centro sendo esmagado, como aconteceu um pouco aqui no Brasil nos últimos anos, a gente viu esse processo. Só que então é o seguinte, se o partido do Macri, que foi um grande vitorioso nas eleições de 2021, perder muitos votos, tá? E esses votos forem para o Milei, o partido do Macri vai ficar reduzido a uma escala que nem o PSDB atualmente no Brasil, meio irrelevante, tá? Só que esse deputado do PRO, do partido do Macri, hoje já votam com o governo. Então, no líquido, se você computar quem vota com Milei hoje e quem não vota, é difícil imaginar que o governo vai ter uma vitória estrondosa, a ponto de lhe permitir uma maioria folgada de mais de 50% na Câmara de Deputados, tá? Então, assim, acho que o governo está tendo um momento realmente excepcional, muito bom. Nesse contexto, vai ter um bom desempenho eleitoral, mas quando eu vejo os próximos 2 anos, 2026, 2027, olhando para essas variáveis, eu ainda fico em dúvidas em relação ao que vai acontecer. E acho que seria de bom tom, realmente, o presidente baixar a bola, porque, digamos, uma coisa é entender o contexto das redes, da juventude, etc. Mas você xingar todo mundo o tempo todo, isso pode ter seu efeito eleitoral, agradar a juventude que gosta desse tipo de emoção. Mas a gente conhece da política, chega um momento em que isso acaba cansando e, além de ser injusto em relação à figura, tem muitos colegas nossos que, na Argentina, alguns que você provavelmente deve conhecer pessoalmente, que é uma coisa paradoxal, porque eles são, em linhas gerais, a favor da política econômica do governo, do ajuste fiscal, etc., mas são chamados de imbecis, corruptos, ladrões, idiotas, etc., simplesmente por discordar de alguns aspectos da política cambial, monetária, etc. Não faz sentido, né? Para você ter ideia, o Milei, e ele infelizmente tem repetido isso com certa frequência, através da sua conta no antigo Twitter, agora X, a expressão, abre aspas, não odiamos suficientemente os jornalistas. Pelo amor de Deus, não é assim que se conduzir um país. Você pode dizer, isso é só uma expressão verbal. Mas não só. Quando você solta os cachorros, depois não consegue controlá-los. Nesse contexto, que a gente vivenciou recentemente também aqui no Brasil, por exemplo, um jornalista peronista, do qual eu te confesso, discordo em 99% das coisas que ele faz. Mas o cara foi agredido por um militante do Milei com uma pancada na cabeça que o levou a ter que ser
hospitalizada. Então, há um ambiente muito ruim que conspira contra a possibilidade de formar maiorias legislativas mais estáveis. Ok, Fábio, ótimo, muito boa análise aí sobre a economia argentina também. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Estou passando aqui do tempo, mas quer dizer, realmente foi super importante essa sua avaliação do cenário na economia argentina e do Pois é, exatamente. Excelente, muito bom mesmo. Muito obrigado, Fábio. Prazer enorme. Um abraço. Tchau. O que você faria com 1 milhão de pontos Livelo? Comece a planejar com a promoção Viva 1 milhão de pontos Livelo. Você pode trocar os seus pontos por uma viagem internacional de primeira classe, trocar o seu celular pelo último lançamento ou viver experiências incríveis de viagem. Para concorrer é muito fácil. É só pedir o seu cartão da Genial, se cadastrar na promoção e concentrar suas compras nele. Já imaginou o que vai fazer com seus pontos? Peça agora o seu cartão de crédito da Genial.